Boa noite, eu sou o Kleber, aluno do segundo bimestre de licenciatura em matemática do Polo de São Bernardo do Campo. Estou fazendo a atividade agora de educação mediada por tecnologia proposta pela professora e irei estar falando sobre a história da matemática, onde estarei citando os principais matemáticos que foram ensinados durante o curso, onde eles deixaram seu legado e toda uma história muito interessante. Teodoro de Cirene, que pertenceu à escola pitagórica, provou a racionalidade da raiz de 2 até a raiz de 17, ou seja, demonstrou que essas raízes não podiam ser escritas na forma de fração, onde os numeradores e os denominadores seriam números inteiros. Eudóxio, grande matemático no século IV a.C., criou a teoria das proporções e o método da exaustão, só não conseguiu ir mais além dada a limitação do seu tempo, onde o pessoal não trabalhava com número negativo e o zero, não existia esse conceito. Euclides, no século III a.C., onde somente 5 de suas obras sobreviveram até hoje, sendo as principais os Elementos, que cobre toda a matemática elementar de forma didática. Esta obra é formada por um conjunto de 13 livros. Foi o segundo livro mais vendido no mundo, só perdendo apenas para a Bíblia. Foi utilizado por mais de 2000 anos como base de ensino da matemática. Apolônio, no século II a.C., com seus estudos sobre cônica, ficou conhecido como o grande geometra. Diofanto de Alexandria, contemporâneo de Apolônio, conhecido como o pai da álgebra, pois introduziu o uso de símbolos e simplificou a escrita e os cálculos matemáticos. Já agora, após o período de Cristo, Delferro e Tartaglia, onde houve uma certa disputa, há divergências entre estudiosos que estudam a história da matemática, sobre a resolução da equação do terceiro grau. Após ela ser de conhecimento e ter sido publicada, Ferrari desenvolveu a equação do quarto grau. François Viet, no século XVI, introduziu a primeira noção algébrica sistematizada, contribuindo também para a teoria das equações. Adotou o uso de vogais para as incógnitas, sendo um dos melhores especialistas em cifras de todos os tempos, decifrando mensagens criptografadas durante a regência de 3 reis. Bombelli, também no século XVI, matemático italiano, foi o pioneiro no estudo de determinar regras algébricas dos números negativos e dos números complexos. René Descartes, no século XVII, ficou conhecido como o pai da matemática moderna por muitos estudiosos, desenvolvendo a geometria analítica, que é o estudo relacionando a geometria com a álgebra. Pierre de Fermat, contemporâneo de Descartes, inclusive ocorreu algumas disputas com eles no estudo da geometria analítica, o cálculo geométrico infinitesimal, a teoria dos números e a teoria da probabilidade. Grande contribuinte aí na história. Blaise Pascal, contemporâneo de Fermat, criou o triângulo de Pascal e mais 2 ramos da matemática, a geometria projetiva e a teoria da probabilidade. Inclusive, há relatos aí do encontro em um bar sobre Pascal e Fermat, onde eles teriam desenvolvido a teoria da probabilidade, cada um da sua forma. Sir Isaac Newton, conhecido mundialmente por seus feitos, por volta de 1664, ao atingir a fronteira do conhecimento matemático, ficou pronto para fazer suas próprias contribuições na matemática. Estudou as séries infinitas, que resultaram no estudo do cálculo diferencial integral, além de produzir o teorema binomial. Leibniz, contemporâneo de Newton, muitos estudiosos têm como último erudito de conhecimento universal. Contribuiu para a teoria da probabilidade e análise combinatória. Reelaborou e desenvolveu o conceito de lógica simbólica e criou o cálculo diferencial integral, sendo usado até hoje em sua propositura.